Olá, bom dia. 11 de março de 2014. Olha, gente, no programa Opinião de hoje você vai saber quais os principais problemas enfrentados pelos servidores públicos do Estado, no que diz respeito à questão salarial e condições de trabalho, bem como as medidas que estão sendo tomadas pelo sindicato da categoria. A nossa entrevista é com o presidente da Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos no Estado da Paraíba, o FETASP-PB, Fernando Borges. É agora no Opinião. As 223 prefeituras da Paraíba receberam ontem do governo federal pouco mais de 67 milhões, referente à primeira cota de março do Fundo de Participação dos Municípios. Os recursos somados ao FPM de janeiro e fevereiro totalizaram 491 milhões no acumulado de 2014, o que representa um aumento real de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, já descontada a inflação de 5,91% de 2013. Todavia, a primeira cota de março é menor 4,1% em relação ao mesmo mês de 2013 e inferior aos meses de janeiro e fevereiro. Olha, gente, como nós anunciamos, a nossa entrevista de hoje é com Fernando Borges. Ele é presidente da Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos no Estado da Paraíba. Bom dia, presidente. É um prazer recebê-lo, pelo menos pela primeira vez, aqui no programa Opinião. Bom dia, Jaqueline. A satisfação é minha de estar no programa Opinião. Eu acho importante que a gente consiga passar as informações esclarecedoras para os servidores públicos. Pois não, presidente. O que dizer sobre a atuação do FETASP no Estado e quais têm sido os principais desafios na sua gestão? A grande verdade, os desafios são muitos. Quando nós retornamos, agora no mês de maio de 2013, assumimos a federação por uma conveniência do destino, então nós passamos a fazer um trabalho em que a organização sindical da Paraíba deixou de ficar limitado aos servidores estaduais. Ela ampliou esse leque, transformando as nossas ações, tanto junto aos federais como aos municipais. Como nós temos 223 municípios no estado da Paraíba, há de se entender que nós temos distância superior a 450 quilômetros que distam da capital, muitas das vezes difíceis pelo caminho, e alguns deles até a gente tem dificuldade nas próprias estradas. Mas nós estamos enfrentando isso com a certeza de que interessa para o servidor público aquilo que é o seu bem-estar, interessa para a sociedade aquilo que é a qualidade do serviço público. E nós vamos primar por isso. E quais têm sido as prioridades nesse sentido, no sentido de defender, de fato, o direito do servidor público? É grande. Nós estamos fazendo duas frentes. Uma hoje com o governo do Estado, muito difícil. O governador Ricardo Coutinho, nós colocamos pauta 2 anos seguidos, não fomos recebidos pelo governo. O governo é um desses governos que mostrou que poderia ser bastante aberto e democrático quando criou, através da lei, a database do servidor público do Estado da Paraíba, mas, na verdade, ele não procedeu como deveria. Negociação significa dizer que senta na mesa a organização sindical pelo lado dos trabalhadores e, por outro, o governo do Estado. Sendo assim, o governador não conseguiu fazer o exercício que deveria ter feito, em virtude, sobretudo, de ter colocado reajustes salariais que variam de 9% a 16,5% agora em 2013, vigorando a partir de janeiro de 2014. E, na verdade, isso não representa a realidade. Os servidores públicos receberam taxativamente para esse exercício 5%, se nós formos levar em conta o que estabelece a Constituição Federal quando se trata de dar índices iguais na mesma data que não foi cumprido. O governo colocou diferenciação e o governo pode fazer isso, mas o princípio básico desses valores que estabelecem critérios onde o padrão tem que existir, eles
devem ter índices iguais para todos os servidores públicos, na condição de que isso não tem nenhum afronto à Constituição Federal. E nós estamos analisando exatamente essas diferenças que o governo colocou como sendo elas diferentes da realidade. O governo só deu 5%, ao invés de 9% a 16%. Na verdade, o grupo intermediário que fica entre aqueles que ganham salário mínimo, que hoje é um número superior a 65 mil servidores no estado da Paraíba, esses tiveram sim 9% nas suas remunerações. Ou seja, na sua remuneração não, o governo coloca sempre assim, entre vencimento e remuneração. Não é verdade que a gente possa entender que vencimento você leva para a atividade final quando se aposenta. E a remuneração, a maioria delas você perde, são algumas vantagens que você só tem enquanto está no exercício. Bom, a federação, no entanto, acredita que o governo ele deveria ter sido mais específico, por exemplo, em relação às necessidades de determinadas categorias, é isso? Jaqueline, indubitavelmente sim. O governo deveria ter colocado na mesa de negociação todos os critérios que nós nos propusemos por antecipação, que seria mesmo respeitando o limite da lei de responsabilidade fiscal, colocar prioridades. Porque há um quadro achatado no Estado. Você já imaginou que 65 mil funcionários, quase todos recebendo o mesmo salário? Um salário mínimo que varia na faixa de R$ 724, e dizer que esses servidores são aqueles que têm que prestar serviço à sociedade, são eles que têm que estar nos postos de saúde, são eles que têm que estar na burocracia do Estado, são eles que fazem, na maioria das vezes, ações importantes, como, por exemplo, das polícias, dos agentes penitenciários. Se a gente entendesse o que aconteceu, o governador disse que concedeu entre 11% e 14% nesse grupo Polícia Civil. Na verdade, o reajuste naquilo que vai para a aposentadoria, depois de um ano, foi de apenas R$ 77,47. Então, para quem? Para um agente penitenciário e um agente de polícia que é o chamado agente de segurança, que já está na terceira faixa, portanto, primeira, segunda, terceira entrância. É muito ruim e é difícil a gente entender que isso foi o melhor. Nós estamos dispostos a mostrar para o governo que esse erro não pode continuar, sob pena de nós estarmos criando um grupo fora daqueles que estão entrando na inclusão social do Brasil. Os agentes penitenciários, que inclusive recentemente realizaram um protesto, uma forma de doaram sangue, uma forma de chamar a atenção do governo do Estado, exatamente em relação às dificuldades que eles enfrentam. O PCC também que eles defendem um plano de carreira. É verdade. Tanto é que os agentes penitenciários, essa ação foi toda ela em conjunto com a FETASP. E nós fizemos isso, não foi só para chamar a atenção de que a doação de sangue seria concomitantemente um apelo às pessoas sobre o plano de cargos. O plano de cargo dele é a realidade. Se nós olharmos agora quanto representa hoje o salário de um agente penitenciário, na terceira entrância ele ganha R$ 1.565. Aí você vai bem lá em Brasília, ele ganha R$ 7.500. E lá ele ganha como subsídio. Aqui na Paraíba, ele ganha como vencimento. E na remuneração inteira, ele está muito distante, porque a remuneração toda passa somente um pouco mais de R$ 2.300, na última instância. E aí, Jaqueline, uma das coisas que nós precisamos deixar claro para aqueles que são os servidores do Estado, é que essa representação nossa, ela não está vindo buscar com o governo do Estado imposição nenhuma. Nós é que estamos agora começando a fazer essa mobilização, porque o governo não nos recebeu para discutir coisas importantes. E a sociedade está sendo prejudicada. Presidente, quando a gente fala, lógico, em questão de segurança no Estado é realmente um assunto delicado, assim como é a saúde. E a gente sabe que, infelizmente, existem os problemas realmente que acontecem nos presídios em nosso Estado. É preocupante para a Federação ver
a categoria, né, os agentes penitenciários passando realmente dificuldades, são eles que vivenciam o dia a dia dentro dos presídios. Só acredita que o governo do estado deveria sim dar uma atenção bem maior, não só aos agentes, como aos próprios policiais que cuidam da segurança da população paraibana? Sem dúvida, Jaqueline. Olha, há uma das coisas mais importantes da vida. O homem, ele precisa reconhecer, em primeiro lugar, quem o reconhece. Se, na verdade, o governo do estado voltasse a sua política para lembrar que quando ele está favorecendo o salário, a condição de vida, a melhoria de vida do servidor, ele está favorecendo a qualidade de vida do serviço público, e ele está levando para a sociedade segurança. Não há como se pensar que não exista quem aceite oportunamente chance de deixar de cumprir com o seu papel, porque o que ganha não é suficiente, não o estimula e não dá a convicção de que ele vai defender exatamente a sociedade, porque a obrigação do Estado e da polícia é essa. Presidente, a federação já teve realmente a oportunidade de sentar com o governador Ricardo Coutinho para discutir estas e outras questões? O meu maior desejo seria esse, tanto é que Ricardo Coutinho, no passado, era sindicalista e esteve ao meu lado por muito tempo. É estranho hoje não ter sido recebido, não ter sido chamado para conversar sobre aquilo que interessa para o estado da Paraíba, que é a vida dos servidores públicos. Cada um pão que ele tira da mesa desses servidores, na medida em que ele não consegue botar, ele está deixando de ser reconhecido como deveria. Então, dizendo isso, o servidor público hoje não está satisfeito com o governador pela falta mais do diálogo do que da necessidade do próprio salário. Pois não, presidente, nós estamos conversando com o Fernando Borges, que é presidente da Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos no estado da Paraíba. Nós vamos a um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje conversando com o presidente da Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos no estado da Paraíba, Fernando Borges. Presidente, no bloco anterior, ainda voltando sobre essa questão salarial, a federação que inclusive questionava a forma como o governo tem divulgado realmente essa questão do reajuste, que acaba de certa forma confundindo os servidores, até hoje tem servidores confundidos com essa questão do percentual, é isso? Indubitavelmente, essa é uma das maiores verdades e é onde nós temos focado com muita ênfase a condição de que é necessário se dizer aquilo que o servidor tem como reajuste e que ele leva a sua vida. É muito difícil a pessoa ter que ter o número suficiente de contribuição que, quando não tem que atingir 70 anos de idade para começar agora a estar se aposentando e dizer depois que aquilo que fez pelo Estado não vale a pena, porque durante o tempo todo disseram quanto eram os reajustes e ele foi criando um sonho de que iria levar aquele dinheiro para sua aposentadoria. É ruim você chegar na aposentadoria e ver que tudo o que disseram não é a verdade. Porque quando a gente, enquanto pensando como gestor, estiver fazendo esse mecanismo de confusão com a informação, nós estamos levando para o servidor um sonho que não vai existir, porque hoje muitos já estão orientados e sabedores de que não levam muitas desvantagens quando se aposentam. E isso é ruim, porque quando o governo divulga os índices, ele estabelece, por exemplo, para a polícia, no caso agora, que foi um índice que variou de 10% a 14%. Aliás, a polícia foi de 11% a 14%. O pobre dos penitenciários, que sempre estiveram juntos durante anos seguidos, é que caiu para 10%. Mas quando ele diz isso aí, ele está levando a informação de que você vai levar aquilo para a sua aposentadoria. Na verdade, ele passou somente 5%. É muito distante essa realidade. Para que isso seja uma verdade, a gente pode fazer a comparação das políticas estabelecidas no Brasil.
Uma das políticas mais organizadas foi a que o Lula deixou do salário mínimo. Se você lembrar que em 1995, 6 e 7, nós brigávamos por $100 como salário mínimo no Brasil, e hoje nós temos um valor absolutamente diferente, portanto, $100 corresponde a menos de R$300. Nós temos hoje um salário de R$724, salário mínimo. O salário mínimo necessário é de mais de R$2.400, segundo o que a Constituição estabelece para que se tenha a dignidade que ela, como Constituição cidadã, trouxe para nós. E aí, se você fizer essa análise, você vai ver que desviar as informações e os números não vai servir a não ser para tornar uma revolta maior com aqueles que receberam a informação. O desgosto e o descontentamento faz parte de uma coisa que o governador tem que saber: a ingratidão. Ela não pode estar presente. Ninguém tem que apanhar no meio da rua, nem em lugar nenhum. Nós temos que ter a dignidade de fazer muito esforço e fazer por onde o governo reconheça em nós que nós é que fazemos a qualidade do serviço público que ele está vendendo para o governo. Presidente, o senhor, juntamente com sua equipe, tem visitado prefeituras, e fóruns em alguns municípios. Quais as constatações em relação ao cumprimento dos direitos dos servidores? Por exemplo, as prefeituras, elas têm cumprido o piso nacional dos professores? Essa é uma questão muito importante. Em alguns locais que nós constatamos que isso não estava sendo executado, especialmente nos períodos próprios, porque janeiro agora foi a época em que se corrigiu novamente o peso. A portaria ministerial trouxe as regras e o peso nacional passou a ser 1.697. Então, posto isso, o governo do estado, para a educação, deu um pouco mais. Ele deu 5% a mais, o que representa R$1.818. Mas se a gente for pensar assim, nós vamos dizer que a prefeitura de João Pessoa concedeu mais do que o governo do estado. Ela está pagando melhor que o governo do estado. Se eu fosse governador, eu pensaria muito. Eu não acho isso muito correto. A estrutura de governo é outra. Então, se nós temos, por exemplo, um plano organizado, bonitinho, numa cidade pequena, aqui, que está até com problema no CALC. O CALC é uma estrutura de convênios de transferência de recursos do governo, mas ele está com problema, mas não esqueceu a educação ali em Mamanguape. Mamanguape, aliás, desculpa aí, Rio Tinto, porque Mamanguape tem faz uma tentativa de fazer igual, mas não é em Mamanguape. Em Rio Tinto, o plano de cargos lá, feito por um sindicato que é filiado nosso, na negociação normal, então ele é também um plano acima do governo do estado. Isso às vezes dói quando a gente sabe que os servidores públicos têm um maior interesse e os professores, sobretudo, são aqueles que nos levam à educação e ao crescimento. Porque um país que não tem educação, não tem a cultura, é um país pobre, por mais que ele queira estar em outra faixa, em outra linha, e seja alguém que está saindo do subdesenvolvimento. O que a FETASP tem feito contra os prefeitos que não pagaram o 13º salário dos funcionários? Ainda existe realmente prefeitura que não pagou o salário e, na verdade, o FETASP, inclusive, já tem ações que foram ajuizadas na Justiça Comum, presidente? Na Justiça Comum, nós não ajuizamos nenhuma ação que diga respeito ao plano de cargos do piso dos professores. Não existe isso, porque a maioria tem feito retroatividade, tem reorganizado. Foi assim recentemente em Ingá que nós conseguimos. Foi agora, bem depois, em Itatuba, nós também conseguimos fazer o mesmo procedimento, o prefeito imediatamente corrigiu e agora nós já estamos preparando esse novo desse ano. Isso foi o ano passado. O ano passado nós vimos que muitas das prefeituras tiveram algumas dificuldades. Essa subida e descida do fundo de participação, uma oscilação que é natural, faz parte de uma arrecadação de um conjunto de tributos. E esses recursos, eles têm o IPI, que é um fundamental balanceador.
o governo federal deixou o IPI ligado à linha dos automóveis por um tempo muito grande e controlado. Então é evidente que isso tem reflexo. Mas independentemente dessas oscilações, onde nós estamos encontrando as dificuldades, nós estamos resolvendo. Recentemente, o maior de todos os apelos, e nós começamos a colaborar, se dá na cidade de Santinês, com o doutor João Nildo. Então, é uma das coisas que é importante para a organização sindical, é a negociação. Se estiver negociando, nós vamos buscar os meios que são os mais importantes para que o gestor possa ter continuidade na sua gestão, use a transparência para que as pessoas tomem ciência de como está sendo gasto o dinheiro público, e isso, sobretudo, eleva a qualidade da condição e convicção de que aquele que votou convencido de que votou num projeto, e o projeto, para ser respeitado, precisa ser o cumprimento das promessas. Só para a gente encerrar, presidente, os municípios encontraram nas chamadas OCIPs uma saída para a contratação sem concurso. Rapidamente, eu gostaria que o senhor nos respondesse como a federação tem acompanhado o problema e como tem feito para resolver. Essa é uma verdade, e uma verdade ruim. A grande mágica que acabamos de ver hoje, o prefeito da capital, o prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, acabou de fazer um ajuste com alguns prestadores de serviço que eram ligados à área da saúde, os agentes comunitários, né? Então, criou o mecanismo, mas legalizou a estrutura, que nós ainda não temos o conhecimento de como ela se deu, mas sabemos que ela foi por via da CLT. É evidente que isso não é proibido no serviço público, a CLT. Essa é uma alternativa, mas a alternativa de manter nos seus quadros prestadores de serviço para estar enchendo o espaço, ocupando o espaço de servidores públicos, nós somos absolutamente contra. Nós somos favoráveis exclusivamente ao concurso público. E aí vai um elogio ao governador. No dia que errar, vai receber todas as nossas críticas. Quando acertar, receberá nossos elogios. O governador está tentando resolver muitas das questões dos concursos públicos, mas infelizmente esqueceu do servidor público e dos seus salários. Olha, presidente, eu gostaria muito de agradecer a sua presença no programa Opinião pela primeira vez. Muito obrigada. Fico agradecido a você, Jaqueline, e a todos os ouvintes. Conversamos então com Fernando Borges, que é o presidente da Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos no estado da Paraíba, o FETASP-PB. A gente registra também aqui em nossos estúdios as presenças do Birami Veloso, que é o diretor financeiro, o Marcos Lima, que é assessor também do FETASP, e o João Valdivino, o fotógrafo, acompanhando também, fazendo parte aqui dessa comitiva, hoje visitando a TV Borborema. Você de casa, muito obrigada pela audiência de sempre. Fica agora com Rossano Sena e o Super Esporte, que a gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campinas.